Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 24 de agosto. A designação do Vem Segue-me dessa semana para nós estudarmos é Elamã do capítulo 7 ao capítulo 12. Eu gosto muito de Elamã capítulo 12 aqui, eu me identifico muito nesse capítulo aqui. Eu vou contar uma história por que eu me identifico bastante com esse capítulo, tá bom? Nesse capítulo 12 aqui, Mormon, né, ele já estava fazendo um resumo ali da história dos nefitas e ele observou um padrão, né, que era rotineiro ali entre os nefitas. Quando eles estavam prosperando na sua riqueza, sendo abençoados ali por Deus, né, eles caíam em orgulho, começavam a cometer pecado e aí eles começavam a vir destruição por causa disso, né? Por causa dos seus pecados, né? Então vinha pestilência, fome, destruição pela espada, e aí eles começavam novamente a se humilhar perante Deus, ser humilde e se arrepender de seus pecados, e começavam a ser abençoados de novo. E quando estavam na prosperidade, novamente começava esse círculo, né, do orgulho, né, conhecido como círculo do orgulho. Então, do capítulo 1, né, de Elamã até o capítulo 12, é muito visto sobre esse padrão utilizado aqui entre os nefitas, né, de estarem bem e se esquecer do Senhor, estarem mal, começam a se lembrar de Deus. E hoje eu vou compartilhar com vocês Elamã capítulo 12, começando pelo versículo 1. Então, por que eu me identifico muito com essa história aqui? Quando eu fiz missão, né, na Missão Brasil Goiânia, em 2001 que eu entrei na missão, o que aconteceu? Eu estava em uma área em Uberlândia, eu pegava uma parte de Minas ali, essa missão, e eu estava numa área chamada Uberlândia, e lá nós tínhamos batizado uma irmã, né, que era dona de restaurante, e sempre que nós passávamos lá, ela dava bastante comida com a gente, sorvete. O nome dela era Isaurina. E todas as irmãs, o almoço ali naquela parte era muito formidável. As irmãs faziam uma sobremesa lá chamada Pantanal. Os missionários criaram uma música para essa sobremesa. Era algo muito boa essa área mesmo, né? E aí eu escrevi uma carta para minha mãe, né, agradecendo, falando: mãe, a missão aqui é ótima, né, agradecendo por estar ali na missão, por estar vivendo aquelas experiências. E eu escrevi essa carta para minha mãe que as irmãs estavam cuidando bem ali, né, dos missionários. E eu mandei essa carta para minha mãe e eu lembro que passou uma semana ali, eu fui transferido, né, eu fui lá para uma outra área chamada Aparecida de Goiânia, né. E a área era bem diferente, né? Tinha partes da área ali que não era asfaltada, né? O sol era mais escaldante ali, né? Não ventava muito. Então tinha algumas dificuldades. E nessa área que eu estava em Aparecida de Goiânia, eu não sei o motivo, né? Mas o almoço ali era dessa maneira, né? Hoje, atualmente, na ala, nós temos uma irmã que cuida dos almoços, né? Que pergunta para as irmãs quais dias elas podem dar almoço, fazem um calendário. Lá nessa área, né, que eu estava, né, funcionava da seguinte maneira os almoços. Tinha uma ficha, né, e eles colocavam lá no mural da igreja, né? E se você sentisse vontade de dar almoço para os missionários, você colocava lá o dia que você podia dar almoço, né? Se era terça, quarta, né? E o resultado disso, né, é que acabou que nós tínhamos almoço ali 2 vezes por semana, né? E quem é que come 2 vezes por semana? Então eu comecei a passar dificuldade ali naquela área, né, por conta disso. E aí eu fui oportunista nessa ocasião. Falei, já que não tem almoço mesmo, né, eu vou jejuar. E aí eu comecei a jejuar nessa área, jejuar bastante, toda semana ali, todo dia jejuando. Tinha almoço 2 vezes por semana e foi uma área bem difícil, né, pra mim ali, né. E aí eu já tinha passado ali umas 3 semanas naquela área e chegou a reunião de jejum e testemunha, né. E eu lembro que naquele dia eu estava de jejum, eu e meu companheiro, e nós tinha tido as aulas ali, a gente foi até o quadro e não tinha ninguém, né, que ia dar almoço para nós naquele domingo. E naquele dia eu senti o desejo de prestar o testemunho, né? Então as pessoas estavam indo lá prestar o testemunho e eu senti que eu deveria ir prestar o testemunho, mas eu não sabia o que eu deveria falar naquele testemunho.
Então fui lá, me coloquei nos bancos lá, foi chegando a minha vez e eu ainda não sabia o que eu tinha que falar. E quando chegou a minha vez de prestar o testemunho, que eu subi ao púlpito, veio tão nítido as palavras na minha mente, no meu coração, que eu deveria falar. E naquele momento eu falei, olha, eu recebi uma carta da minha mãe e ela está agradecendo a todas as irmãs, né, por cuidarem tão bem do filho dela aqui na missão. Eu não tenho como pagar vocês, o que vocês fazem por mim, mas o meu Pai Celestial, que está no céu, Ele pode todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas e vai pagar vocês. Eu não fiz isso com a intenção de queimar ninguém, realmente tinha poucas pessoas que estavam dando almoço ali naquela área. E eu sei que a partir desse momento, né, não faltou mais almoço, né? Todos os dias eu fiquei naquela área ali mais 3, 4 meses e nunca faltou almoço ou caiu almoço depois daquele testemunho que eu pude prestar. Eu sou muito grato ao Pai Celestial pela carta que minha mãe me mandou, né? E eu pude compartilhar um pedaço dessa carta na reunião ali, né? O que eu lembrava. Então eu sou muito grato pelo Evangelho, pelo o que o Evangelho faz na nossa vida. Se alguém perguntar para mim qual área eu gostei mais, né? Uberlândia ou Aparecida de Goiânia? Eu posso dizer com toda certeza que foi a Aparecida de Goiânia, né? O fato de eu ter jejuado tantas vezes naquela área, né? Aquelas primeiras 3 semanas ali, me aproximou muito mais do Senhor. E por estar mais próximo do Senhor, também os resultados na obra missionária foram diferentes. Eu batizei o dobro de pessoas quando eu estava em Aparecida de Goiânia do que eu tinha batizado lá em Uberlândia. E foi o mesmo tempo, né? Eu passei 4 meses ali nas duas áreas. Cada área eu passei 4 meses. Então eu sei, né, que o Senhor ele nos abençoa e nos ajuda por meio de experiências. Então eu vou compartilhar o versículo aqui, né, que trouxe grande impacto na minha vida, sobre Elamã, capítulo 12, começando aqui no versículo 1, diz o seguinte: e assim podemos ver qual falso e também qual inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele sua confiança. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar o seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seu rebanho, seu ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhe a vida, livrando das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhe façam guerra. Sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração esquecendo-se do Senhor, seu Deus, pisando o Santíssimo, sim. Isto em virtude de seu conforto e enorme prosperidade. E assim vemos que se o Senhor não castiga o seu povo com numerosas aflições, sim, se ele não o fere com morte, com terror, com fome, com toda sorte de pestilência, deles não se lembra. Quando eu estava lá em Aparecida de Goiânia, ou vou comparar também em Uberlândia, eu não era um mau missionário, eu era um bom missionário, eu seguia as regras ali, né? Mas talvez por eu receber as coisas na mão, por ser uma área tão abençoada, eu não digo que eu não fazia a oração, mas a minha oração em Aparecida de Goiânia foi com muito mais energia, com muito mais vontade de me achegar ao Senhor do que na área que eu estava mais confortável. Então, na verdade,
quando nós passamos por dificuldade, nós nos apegamos mais ao Senhor, né? E a partir desse momento, quando eu li esse versículo na missão que eu estava lá em Aparecida de Goiânia, eu tomei uma decisão, né? Não que eu houvesse me esquecido do Senhor, mas de ser grato por todas as bênçãos que o Senhor Deus me dá. Para ser grato pelo que Ele faz por mim, pela alimentação, tudo que Ele cuidou de mim. Essa experiência moldou a minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor por causa dessa experiência que eu tive na missão. Então o estudo do Vem Segue-me hoje, eu queria compartilhar sobre essa experiência que eu tive, tá bom? Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.